Você sabe o que é produção e produtividade? Você sabe exatamente como saber quanto tempo o pedreiro, o servente, o eletricista, o carpinteiro, ele vai demorar para poder entregar aquele serviço? E aquele serviço que ele entregou, será que você está pagando pelo justo? Pagando de fato pelo que ele executou? Será que o pedreiro, o mestre de obra, o carpinteiro, o eletricista, ele está recebendo de fato o valor, o dinheiro que de fato foi o que ele executou? Essas e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo aqui detalhadamente. Você vai sair daqui com todo esse conhecimento técnico e também teórico e principalmente prático para que ambas as partes sejam mutuamente beneficiadas, tanto por quem produziu, tanto por quem vai ter que desembolsar esse dinheiro pela produção realizada, independente do profissional que você vai contratar para executar a sua obra. Mas você deve estar se perguntando, né, Dalila, mas o que te motivou a estar entregando isso aqui pra gente? Gente, isso aqui vale ouro, isso aqui vale investimento, tá? Isso aqui tem um custo, não só de tempo, mas de conhecimento técnico e experiência. Então, o que eu vou falar para você aqui é algo que as pessoas pagam muito caro, tá? Sem contar durante longos anos que ficam na universidade e muitas das vezes saem de lá sem nem saber isso aqui, tá? Uma outra grande motivação que me levou a elaborar, a entregar isso aqui para vocês, tá? Foi exatamente essa pergunta aqui que fizeram, tá? Olha só, algum pedreiro que reside próximo a Santana de Parnaíba para execução de alvenaria? Olha só o que ele falou aqui, ó. O valor é a combinar por metro quadrado. Observação, sem chapisco e sem reboco. Será mesmo que o pedreiro que vai fazer esse serviço aqui, será que ele vai de fato receber pelaquilo que ele produziu? Pelaquilo que ele executou? Agora, pense comigo, você acha que você pagando por metro quadrado é um valor justo? É um valor compensatório para ambas as partes? Então, isso aqui a gente vai tirar. Aqui no vídeo vocês vão saber detalhadamente, tá? Uma outra questão é exatamente responder todas essas dúvidas aqui de pessoas comuns como você, que é algo que eu entrego num serviço de levantamento de quantitativo, orçamento de obra e cronograma físico-financeiro, tá? Para quê? Para que a gente possa estar fazendo todo o controle, gestão e planejamento da obra. Assim, você consegue eliminar o retrabalho, aumentar o seu lucro, tá? E ter um controle total sobre a obra, o que é comprado de insumos, de materiais de construção, bem como o que é que você está pagando, em qual momento da obra você vai precisar desembolsar para pagar tanto mão de obra como a compra de materiais de construção. Então, observe como isso aqui é muito, mas muito importante, porque você tem todo o controle e gestão da sua obra na palma das suas mãos. Então vamos lá, algumas perguntas que você vai sair daqui esclarecido, tá? Ou esclarecida. Qual é a minha equipe ótima de operários? Nenhum operário vai ficar ocioso na obra, ou seja, sem fazer nada. Com o que você vai aprender aqui, tá? Você vai poder calcular uma equipe ótima para executar a sua obra. Tá vendo? O que significa equipe ótima? Equipe ótima é quando nenhum operário eu deixo ele sem fazer nada na obra. Eu deixo ele lá no cantinho parado enquanto, por exemplo, o pedreiro está executando o levantamento da alvenaria, pô, e tem um dos serventes, tá? Estão lá parado. Eu tô perdendo dinheiro porque aquele cara tá parado, porque eu tô pagando para ele, mas ele tá parado. Mas ele não tá parado porque ele quer, ele tá parado porque não tem serviço para ele dentro da minha obra. Então isso é um erro de quem tá executando a obra. É assim que seu dinheiro vai embora, tá? Uma das partes com o qual o seu dinheiro vai embora na obra é exatamente deixar o operário ocioso, o operário sem trabalhar na sua obra. Então, para isso, você precisa dimensionar uma equipe ótima, tá?
para fazer com que o operário que esteja ali, ele não fique sem fazer nada, ok? E com isso, né, a gente aumenta o nosso lucro. Ó, um outro quesito também, saber quanto pagar pela mão de obra para fazer determinado serviço. Ou seja, quanto custa para poder um pedreiro levantar 300 metros quadrados de alvenaria? Quanto custa para um pedreiro chapiscar 800 metros quadrados de alvenaria? Então, aqui você vai saber quanto pagar pela mão de obra, ok? Saber se a mão de obra está me enrolando ou não. Isso é o que acontece demais na obra. Exatamente. Será que aquele operário ele está produzindo ou não? Nossa, eu já vi diversos casos mesmo, que as pessoas, eu paguei por empreitada e a obra está demorando demais. Eu paguei pela diária, a alvenaria não sai do lugar. Quem já não ouviu isso? Pois é, com tudo que você vai ver aqui, você vai saber de fato se a mão de obra está enrolando ou não. Nossa, Dalila, isso é possível? Isso é possível sim. Isso é o trabalho, é meu trabalho como engenheira civil. E eu vou mostrar exatamente aqui para vocês como isso acontece, tá? Saber quanto, olha só, uma outra questão. Saber quanto pagar a mão de obra pelo determinado serviço daquela semana, dia ou mês. Opa! O meu pedreiro, ele fez 200 metros quadrados de alvenaria, tá? Quanto eu devo pagar ele? E se esse pedreiro, ele quer receber por semana? E se esse pedreiro quer receber por dia? Mas pode, Dalila, por que não? Eu posso pagar por dia, eu posso pagar semanal, quinzenal, mensal, tá? Mas é aí que tá o risco, tá? Você tem que pagar justamente aquilo que de fato ele executou. Pô, se o cara executou 12 metros quadrados de alvenaria, por que eu não pagar pelo aquele serviço? Tá? Mas aí você precisa saber quanto de dinheiro que corresponde ao X metros quadrados lá que o nosso pedreiro executou. Ok? Então isso aqui também influencia no acerto que você faz com a mão de obra. Você quer receber quinzenal ou mensal? Ou diária? Opa! Dalila, eu prefiro receber quinzenal. Pô, então eu vou pagar o proporcional ao que ele executou em 2 semanas, ok? Assim, ele não ganha dinheiro a mais, nem eu perco dinheiro. Ele está recebendo pelo que de fato ele produziu, ok? Então, ambas as partes estão longe de serem enganadas. Tanto eu, como um profissional, como engenheira civil, tá? Que eu estou fazendo a gestão, o gerenciamento da obra para o meu cliente. Então, o meu cliente, ele depositou o dinheiro dele, o investimento da vida inteira nas minhas mãos. Então, eu preciso gerir esse dinheiro, esse investimento. E a forma com que eu faço essa gestão é justamente saber, de fato, quanto pagar a mão de obra pelo que foi executado, bem como cobrar o que tem que ser executado conforme o que tratamos, tá? Entre muitas outras. Tudo que eu vou falar aqui é o controle que eu consigo ter, tá? Fazendo a gestão e gerenciamento da obra do meu cliente, tá? Outra questão, pagar o justo e receber o justo. Isso aqui é muito a minha cara. Gente, quem quer receber o justo, é necessário produzir o justo. Você não concorda comigo? Então, aqui, tanto eu vou pagar o justo, como receber o justo. Eu vou pagar em dinheiro pelo serviço daquele meu operário, quanto o meu operário ele vai receber o justo pelaquilo que ele me entregou, pelaquilo que ele executou. É assim que se deve ser pensado, tá? Uma outra questão, controle sobre a obra e os desembolsos a serem realizados ao decorrer da obra. Esse aqui é um ponto extremamente importante. Mas por que, Dalila? Porque com essa gestão, com esse gerenciamento, tá? Eu vou poder ter o total controle da minha obra. Eu sei falar para o meu cliente que, olha só, cliente, daqui a 15 dias a gente vai precisar desembolsar tantos X de reais, tá? Esses tantos X de reais, ele vai ser responsável por a gente ter 30% da nossa alvenaria feita,
15% da nossa impermeabilização das baldrames feita, 10% das nossas escavações feitas, entendeu? 5% ou 100% da locação da obra feita. Então eu tenho um total controle sobre isso, tá? Eu consigo falar para o meu cliente durante todo o percurso daquela obra. Vamos supor, a obra dura 6 meses, tá? Então quais serão os picos que eu vou ter que desembolsar mais grana? O que será que vai ser executado durante aqueles picos? Para de fato eu confrontar e mostrar para o meu cliente, olha só, esse desembolso aqui vai ser relacionado para a gente poder pagar a mão de obra que vai executar isso, X metro quadrado daquilo, X volume daquilo, produzir X aquilo, outro, tá? Então você tem total controle sobre a obra e principalmente o desembolso a ser realizado ao decorrer de toda a obra. Eu não sei se já chegou para você algum cliente falando assim, Dalila, eu preciso que a minha obra termine em 6 meses ou em 7 meses. Eu preciso que a obra seja o mais rápido possível, tá? Algumas considerações devem ser levadas em conta. Por exemplo, será que o cliente tem toda a grana para poder injetar durante esses 6 meses, tá? Se esse não for o problema, então você vai ter que recorrer justamente a poder entregar o mais rápido possível essa obra ao seu cliente sem que haja invasão do tempo de cura ou do tempo de preparo ou do tempo de espera da nossa estrutura em si, tá? Da nossa construção em si. Dalila, como assim? Eu vou te dar um exemplo aqui. É justamente você esperar os 21 dias para poder tirar as escoras da nossa laje, tá? Por quê? Porque você vai garantir que durante esses 21 dias, gente, isso aqui é normativo, tá? Não sou eu que determino, é a norma. A gente precisa seguir as diretrizes das normas para que a gente possa ter uma edificação saudável, uma edificação duradoura e que ela não venha a sofrer anomalias. Então a gente precisa deixar esses eu chamo de solicitações, tá? A gente precisa obedecer essas solicitações. Então, se o meu cliente quiser, por exemplo, que eu termine a obra dele em 4 meses, 2 meses, isso é impossível. Por quê? Porque justamente tem essa cobrança de determinados dias, entendeu? Então, pô, não dá para eu esperar os 21 dias, não fecha a conta, não fecha a agenda de 4 meses. Por quê? Porque eu tenho que esperar 21 dias das escolas, eu tenho que esperar 3 dias do chapisco, eu tenho que esperar X dias para aquilo ou para aquilo outro. Então, cada serviço tem uma determinada espera que a gente precisa obedecer, justamente para que não apareça fissuras, não apareça anomalias que vão ocasionar na vida útil da edificação do meu cliente, tá? Mas, Dalila, e qual o mínimo, então, que eu consigo finalizar a obra? Opa, então, se o problema não são recursos, não é dinheiro, então, meu cliente, eu vou fazer aqui toda a gestão e gerenciamento da tua obra, tá? Para que a gente possa executar essa obra no período mínimo possível. Então, isso é excelente. E, gente, para eu poder fazer toda a gestão, gerenciamento dessa obra aqui, eu preciso primeiro definir todo o projeto, tá? Desde o projeto da edificação, como projeto de estrutura, elétrica, hidráulica, impermeabilização. Então, eu tenho que fazer todo esse levantamento de quantitativo, depois o orçamento dessa obra, tá? Feito isso, eu vou fazer o meu cronograma, certo? Eu vou fazer o meu cronograma físico-financeiro para que eu possa monitorar e gerenciar tudo que vai acontecer durante esses períodos da obra, tá? E assim poder passar para o meu cliente todo o desembolso a ser realizado, ok? Um outro quesito também é controle sobre os materiais que vai ser comprado, o que vai ser consumido e quanto será pago para a mão de obra em cima disso. Isso aqui é extremamente importante. Olha só que magnífico.
Isso não é mágica, isso aqui é engenharia, tá? Saber controlar os materiais. Olha só, como não reduzir os custos da obra? Gente, talvez você não tenha lucratividade na sua obra, tá? Você perca muito dinheiro e no final tem uma obra cheia de anomalias, cheia de umidade, mofo, desplacamento, fissura, rachadura, justamente porque você não começou do jeito certo, tá? Então, infelizmente, quem começa errado termina errado, tá? Então, seguindo tudo as diretrizes que você já ouviu até o momento que eu falei aqui, tá? Você consegue não só ter o controle sobre a obra, mas principalmente o controle dos gastos e dos insumos que devem ser comprados e devem ser consumidos na obra em determinado período do tempo durante a duração dessa obra. Observe que eu consigo ter o controle dos materiais a ser comprados, tá? Então eu sei quanto eu vou comprar, em que período e etapa da obra eu vou comprar. Eu sei o que é que vai ser consumido, em que período vai ser consumido e quanto eu vou pagar para a minha mão de obra para poder executar o que eu comprei, ok? Então, para que eu possa responder todas essas questões aqui, é o que eu falei para vocês. Começa lá do planejamento, estudo e análise de viabilidade do projeto, primeiro projeto, aí vem todo esse passo a passo e eu preciso saber sobre produção e produtividade justamente para poder fazer o meu cronograma físico-financeiro, tá? Quanto eu devo pagar pelo serviço realizado? Quanto tempo vai durar a minha obra, tá? Para eu saber quanto tempo vai durar a minha obra, eu preciso saber o quanto eu preciso executar e eu preciso determinar a minha mão de obra desde o que, tá? Nenhuma delas fique ocioso na obra. Eu já falei aqui para vocês sobre essa questão de ociosidade, tá? Então eu dimensiono a minha equipe, tá? Eu dimensiono a minha equipe para fazer com que a minha obra dure X dias. Claro, contemplando o que eu falei para vocês aqui sobre a normativa, certo? A gente também pode saber quanto tempo eu quero que leve a obra. Que magnífico, né? Me diz aqui se você sabia disso. Você sabia que dá para você, quando você contrata um profissional, tá, um engenheiro com habilidade, conhecimento nisso aqui que eu tô te passando, você consegue determinar quanto tempo a sua obra deve levar, tá? Eu consigo passar para o meu cliente, ó, meu cliente, sua obra vai durar 7 meses, tá? Eu dimensionando na minha equipe ótima, tá? Você tendo os recursos necessários conforme a minha planilha de desembolso. Então você vai saber aqui quanto deve pagar, o que vai ser produzido, para onde é que vai o dinheiro, então você tem total controle sobre isso, certo? E também, olha só, como a sua obra vai durar 7 meses, observe, aqui eu estou levando em consideração a minha equipe ótima, tá? Então, com tudo que vocês irão ver aqui sobre produção e produtividade, tá? Você não vai perder dinheiro, certo? Uma outra questão também, ó, você vai saber dimensionar equipe para saber quando vai acabar. Dimensionar a equipe para saber quando vai acabar a obra ou quando eu quero que esse serviço acabe, certo? Vamos lá? Vamos agora para o que interessa. Primeiro de tudo, tá? Eu preciso que você saiba o que é produção e o que é produtividade, tá? Eu elaborei essa planilha aqui, ó, para poder passar para vocês como o Excel pode auxiliar e ajudar nesse processo, tá? Vamos lá. Então, para começar, o que é produção, Dalila? O que é produtividade? Produção é aquilo que o pedreiro João executou, produziu de fato. Ou seja, eu trouxe aqui 3 exemplos para melhor simplificar para você e para que você possa ter uma maior compreensão, tá? Exemplo 1. Seu João assentou um milheiro de bloco para fazer o muro de Sinhá, tá? Sinhá é qualquer pessoa aí e o João foi um dos predeiros de uma das obras, tá? Da vida. O exemplo 2.
O seu Bernardo também, eu trouxe aqui nomes reais para vocês, tá? De mestre de obras, de pedreiro, para que você possa compreender melhor. Exemplo 2. Seu Bernardo, pedreiro, chapiscou 240 metros quadrados de alvenaria. E exemplo 3, né? Seu Bartolomeu, o pedreiro lá da obra, concretou 130 metros cúbicos de laje. Então, como você observa, produção é aquilo que o operário executou de fato, tá? Ou seja, seu Bernardo executou o quê? 240 metros quadrados de alvenaria. Seu Bartolomeu executou o quê? Executou 130 metros cúbicos de laje, tá? E seu João? Seu João fez o quê? Ele assentou 1 milheiro de bloco, certo? Então, observe, essa aqui é a produção do João, a produção do Bernardo e a produção do Bartolomeu, ok? Agora vamos para produtividade. O que é produtividade? Produtividade é aquilo que o operário, tá, executou, produziu em um determinado tempo, hora, dia ou meses. Ou seja, ele fez algo em um determinado tempo, tá? Então vamos aqui para o exemplo. Exemplo 1. Seu João assentou 1 milheiro de bloco. O cara lá é bichão, tá? Levou 3 dias. Opa! Então aqui eu não tenho só a produção do João, mas eu tenho a produtividade do João. O João, ele assentou 1 milheiro de bloco e o cara levou 3 dias. Opa! A produtividade do João. Compreende? Exemplo 2. Seu Bernardo, o pedreiro, chapiscou 240 metros quadrados de alvenaria em 2 horas. Opa! Olha a produtividade do Bernardo. Em 2 horas, o cara chapiscou 240 metros quadrados de alvenaria. Dalila, será? E o Bernardo, ele é bichão ou não é bichão? Lá na frente você vai saber, tá? Exemplo 3. Seu Bartolomeu, o pedreiro lá da obra, concretou 130 metros cúbicos de laje em 4 horas. Ou seja, nos exemplos que eu trouxe para você aqui, a gente observa a produtividade desses caras, tá? Danila, mas eu conheço o seu Zé, tá? O seu Zé, ele assentou 1 milheiro de blocos, só que ele não levou 3 dias, não. Ele levou 7 dias. Opa! Observe que a produtividade do seu José, ou do seu Zé, né? Do seu Zé, é diferente da produtividade do João, que eu trouxe aqui para vocês. Você concorda comigo? Então, vamos supor que você conhece também o seu Brás, tá? O seu Brás, ele é pedreiro também, só que o seu Brás aí, na tua obra, ele fez 500 metros quadrados de alvenaria em 2 horas, tá? Opa, então eu tenho aí seu Bernardo e seu Brás, tá? O Bernardo que eu trouxe aqui na minha obra, ele produziu em 2 horas 240 metros quadrados de alvenaria, de chapisco, desculpa. E o seu Brás, na obra de Dona Maria, tá? Ele fez 500 metros quadrados. Opa, observe que aqui a gente está lidando com produtividade diferente. Ou seja, o tempo que o seu Brás leva para poder chapiscar determinada quantidade de alvenaria é diferente do tempo que o Bernardo leva para chapiscar determinada quantidade de alvenaria, tá? Um outro exemplo que também pode acontecer, tá? Opa, o seu Bernardo, ele produz uma alvenaria, tá? Ele chapisca mais alvenaria em um tempo muito maior ou muito menor do que o seu Brás. Então você começa a fazer comparativos de mão de obra de um para outro. E o ser humano, definitivamente, eles não são iguais. Os operários não são iguais. Então cada um tem a sua produtividade. Cada um consegue executar conforme a sua experiência, expertise e também conhecimento em um determinado período de tempo. Então, esses caras aqui, eles são diferentes, eles possuem uma produtividade diferente justamente por conta das diversas variáveis envolvidas. Dalila, quais são essas variáveis? Essas variáveis é exatamente experiência,
essa, essas variáveis, o dia, né? Poxa, será que aquele operário meu tá no dia bom? Será que não brigou com a esposa? Será que não tá tendo alguma fatalidade familiar ou algum problema familiar? Então isso tudo interfere na produtividade da minha mão de obra. Então eu vou botar aqui problemas familiar ou problemas internos, externos, a gente nunca sabe, tá? Então eu vou botar problemas internos e externos, tá? Às vezes brigou com um colega e tudo mais, então isso influencia diretamente na produtividade da minha mão de obra, tá? Então, isso que eu estou falando para você aqui é um item extremamente importante, justamente porque isso aqui vai influenciar diretamente na produção da minha mão de obra, tá? Você concorda comigo que um cara que está muito bem assim, psicologicamente, ele é mais feliz? Se ele é mais feliz, ele consegue produzir mais em um determinado espaço de tempo? Então, as variáveis que eu trago aqui, tá? São diversas. Então, uma delas experiência, outra delas com os problemas internos e externos, uma outra variável que pode entrar aqui é a expertise, né? Tem pessoas que têm os macetes, outras não têm macetes. Então, tudo isso influencia na minha mão de obra, ok? Então, que fique bem claro aí o que é produção e produtividade. Agora vamos para exemplos práticos para que você entenda na prática como tudo isso funciona. Olha só, conhecimento. Pega papel e caneta aí para você anotar. Todos os serviços que a gente faz em uma obra, a gente tem diversas partes que precisamos para que esses serviços sejam executados. Eu trouxe aqui o exemplo do chapisco. Eu estou usando palavras assim bem mais fáceis para que essa compreensão ela possa ser acessível até mesmo para uma criança de 7, 6 anos de idade, 4 anos de idade, tá? Para alguém muito mais velho, tá? Então, por isso eu estou trazendo aqui uma compreensão, uma forma de falar para que vocês tenham uma melhor compreensão de todo o entendimento. Ok? Então, para a gente executar qualquer serviço dentro do canteiro de obra, seja para colocar o padrão de energia, o padrão de água, seja para a gente fazer a cobertura, fazer o telhamento, fazer a cobertura em madeira, para a gente fazer um chapisco, um reboco, um embolso, colocar uma porta no lugar, assentar uma alvenaria, uma pintura, chapiscar, tudo, exatamente tudo, fazer o contrapiso, o concreto, tudo que é feito numa obra, a gente precisa de partes. O que são essas partes? É aqui que a gente vai entrar, tá? Vamos lá. Eu trouxe o exemplo aqui do chapisco para você ter uma maior compreensão. Para a gente chapiscar uma parede, tá? Uma parede, seja ela interna ou externa, com argamassa e cimento e areia com traço 1:3, tá vendo? A gente precisa de quê? A gente precisa tanto de mão de obra quanto um material de construção, um insumo, certo? Aqui eu tenho as partes, é o que eu chamo de partes, tá? E aqui também entra equipamento. Cadê a colher de pedreiro? Então a gente precisa também do carrinho de mão para poder trazer a massa. Então observe que tem outras partes também que não está incluso aqui, justamente porque eu quero enxugar aqui para passar o conhecimento direto para você, tá? Mas existe muitas partes para ser considerada em um determinado serviço, tá? Então eu trouxe aqui apenas duas partes para que você possa compreender. Essas partes, aqui no exemplo que eu trouxe, essa parte inclui mão de obra e inclui material de construção, ok? Então vamos lá. Né? Para a gente chapiscar uma parede, a gente precisa de pedreiro, servente e argamassa, né? A argamassa lá de cimento e areia, com esse traço aqui de 1:3, que é cimento e areia, tá? Para cada uma quantidade de cimento, nós temos 3 de areia, certo? Então observe que cada parte ela possui um consumo. Opa, que esse consumo, ele é um coeficiente o qual vai me estabelecer um valor da minha produção, entendeu? Por exemplo, um pedreiro, ele tem um coeficiente aí em torno de 1, tá?
eu vou mostrar lá na frente o que significa esse coeficiente. Esse coeficiente, como é que ele é coletado, Dalila, engenheira Dalila? É aquele cara, tá? Como é que eu coleto o coeficiente? Eu vou lá para a obra, tá? E fico lá olhando o meu operário chapiscar uma parede. Eu tô mostrando para vocês aqui como é que calcula esse consumo, certo? Então eu fico lá observando ele fazer o chapisco, tá? O que é que eu observo? Eu vou pegar a minha tabela, a minha planilha, a minha prancheta e vou começar a fazer anotações, tá? Aí eu vou colocar lá, a cada 1 metro quadrado de chapisco que o meu pedreiro faz, quanto tempo ele leva? Então eu vou anotar isso. Opa, 1 metro quadrado ele levou X horas. 2 metros quadrados ele levou X horas. Então eu vou fazer uma medida. Eu vou medir em campo, tá? Então é assim que é calculado esse consumo aqui, certo? Mas Dalila, aí, você sentou lá na obra? Não, tá? A gente tem um ponto de partida, mas o ideal é que isso seja feito em loco. Esse aqui é o ponto de partida que eu faço com o meu cliente, tá? Mas quando eu estou administrando a obra, fazendo a gestão, gerenciamento dessa obra, eu anoto o nome dos meus operários. Ó, tem o Zé lá, eu anoto o Zé, anoto do João e anoto o que é que eles estão fazendo lá, certo? E venho para minha prancheta e faço exatamente essa análise que eu mostrei aqui para vocês, saber quanto o João, quanto o seu Zé, eles estão produzindo do trabalho que eles estão fazendo, tá? Porque esse Zé, ele pode ser um pedreiro, pode ser um eletricista, pode ser um ajudante, pode ser um carpinteiro, entendeu? Então, o seu Zé, ele pode ser várias coisas, certo? Assim como o Bartolomeu, etc. Então, eu vou pegar o seu Zé, ele está fazendo serviço de carpintaria. Quanto tempo o seu Zé leva para fazer, por exemplo, fazer as montagens das minhas formas? Opa, entendeu? Então, eu já vou anotando ali e vou ajustar isso no meu cronograma para o meu cliente, certo? Para fazer uma análise precisa em cima de fato do que o seu Zé produz. Mas Dalila, e esse ponto de partida que você está tomando, ele é exato? Ele é correto? Olha só, esse ponto de partida que eu estou tomando, ele vem de uma base de dados, tá? De observações feitas e ela me traz essa base para mim. Para você ter ideia, essa base aqui que você está vendo que eu peguei aqui, esse print, eu paguei quase R$ 600, entendeu? Para ter acesso a essa base aqui. Então, essa base é o ponto de partida, é um estudo de observações que fizeram e me trouxeram isso aqui. Então, o pedreiro que tenta me enrolar, tá? Ou que tenta, aqui ó, me enrolar, que foi aquela questão que eu falei assim, eu sei qual é a base dele, eu sei quanto ele consegue produzir de fato. E esse valor aqui, vamos supor que está subdimensionado, ou seja, tá um valor, eu vou dar um exemplo aqui prático, tá? Para que você entenda melhor. O meu pedreiro, ele faz 100 metros quadrados em 1 hora. Essa base que eu tenho aqui, ela é bem maior, tá? Ela é como se fosse, não, meu pedreiro, ele faz, é maior para a mão de obra, tá? Mas não para quem vai pagar. Vamos supor, ele só faz 80 metros quadrados em 1 hora, tá? Então, isso é subdimensionar, certo? Então, eu tenho aqui o ponto de partida. Então, eu consigo saber se o cara tá me enrolando ou não. Aqui já está subdimensionado. Quando eu chego lá, o cara só me produz 70 metros quadrados de alvenaria em 1 hora. Opa, tem alguma coisa errada, tá? Porque eu sei que, de fato, ele consegue fazer mais. Certo? Por quê? Porque o ponto de partida que eu peguei já está um pouco subdimensionado. Então, eu tenho como que ele está me enrolando de alguma forma. Eu vou lá entender o que é que está se passando com ele, tá? Talvez ele seja um iniciante, ele não tenha experiência, ele tem algum problema interno, não sabe dos macetes, então eu preciso saber da minha mão de obra, para depois, então, eu pegar e colocar o consumo real dele, ok? Então, entendido isso aqui, o que é que eu faço agora, tá? Eu vou fazer uma minha planilha de produtividade aqui para eu saber e poder responder todas essas outras perguntas no início desse vídeo. Então aqui, o que eu fiz, tá? Eu peguei aqui o chapisco, vamos calcular, tá?
aqui a produção e produtividade, quanto tempo eu levo para o meu operário fazer o chapisco da edificação de meu cliente, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei simplesmente esse banco de dados aqui e transcrevi para cá. Lembrando, gente, esse banco de dados que eu trouxe aqui, ó, tá faltando algumas partes, tá? Tá faltando o equipamento, eu tenho que colocar isso porque isso vai ser um custo do orçamento do meu cliente, entendeu? Então, eu tenho que comprar cimento, tenho que comprar areia, tenho que comprar na quantidade certa e necessária que vai ser utilizado na minha obra, tá? Justamente para eu não perder dinheiro comprando a mais e justamente por não perder dinheiro comprando a menos, porque se eu compro a menos, olha só o que acontece. Ó, se eu comprar mais já tá na cara, né? Se eu comprar mais, vai ter muito material na obra e eu não vou usar esse material, logo eu perdi dinheiro. E se eu comprar menos, olha só o que pode acontecer, isso já aconteceu, tá? Quem não faz orçamento de obra, não faz levantamento quantitativo, não tem um controle de gerenciamento, não faz nada, vai lá simplesmente contrata o seu Zé, paga o seu Zé e faz, tá lascado, tá? Então, aqui, o que é que eu faço? Se você comprar menos, aí vamos supor que eu compro lá cimento por R$ 28, tá? Um saco de 5 quilos, e eu compro areia, tá? Eu compro areia por, vamos supor aí, eu vou colocar R$ 34, tá? Um metro cúbico. Então aqui 50 quilos e aqui 1 metro cúbico de areia, tá? Eu tô colocando valores aqui, certo? Para que você tenha uma noção do que é que eu tô dizendo em prática. Eu gosto muito assim de colocar nomes aos bois e dar um exemplo muito prático, porque eu sei que a compreensão é muito melhor, tá? Então, R$ 28, 50 kg de cimento, né, um saco, e areia, R$ 34 um metro cúbico, tá? Então, eu comprando a menos, olha só o que pode acontecer. Duas situações. Você concorda comigo se eu comprar 13 sacos de cimento, eu consigo desconto maior na loja de materiais de construção? Não sei se já passou isso pela cabeça de vocês, mas quando a gente compra no atacado, tá? A gente consegue preços melhores. Eu tô falando isso aqui de base de conhecimento de comerciante. Eu nasci no comércio desde os 12 anos. Desde os 12 não, acho que quando eu era criancinha já, que eu ia pro comércio de meu pai, tá? Então comecei a trabalhar no comércio com 13 anos de idade. Então o que eu tô falando para vocês aqui é algo de experiência vivida desde nova. Então a gente que comprava no atacado em quantidade para bater, a gente batia as metas dos caras lá que vendia, tá? A gente conseguia muito mais desconto em uma determinada mercadoria, tá? Então aqui é exatamente a mesma coisa. Então, para quem vai comprar um saco de cimento, o valor não é o mesmo para quem vai comprar. Eu botei 13 aqui, velho. 13 não. Vou botar aqui uns 50, só pra você ter ideia, tá? É muito diferente. É diferente também do cara que compra 100 sacos de cimento, tá? Então, o preço é diferente, querendo você ou não. Uma outra coisa que vai cair. Algum lugar não, né? Mas eu nunca passei por essa questão de não, tá? Todos os lugares que eu fui, toda a experiência que eu já tive, comprando em quantidade, sempre eu conseguia melhores condições, tanto de pagamento quanto de preço, certo? Então, o cara que compra um saco é diferente do cara que paga por 100 sacos de vez, do cara que paga por 50 sacos de vez, certo? Então, as condições são bem melhores para quem compra em maiores quantidades. Então, vamos lá, certo? Para o nosso raciocínio aqui. A mesma coisa é válido para areia. Gente, isso aqui é válido para todos os insumos, materiais de construção na obra. Por isso que eu falo para você como eu consigo reduzir os custos da obra para o meu cliente. Meu cliente que ia ali gastar 200 mil na obra, ele passa a gastar apenas 130 mil, 180 mil reais, 175, 190 mil reais. Não, muito mais que isso, tá? Justamente por conta desse controle todo que é realizado desde a parte lá de projeto até aqui o cronograma físico-financeiro, a gestão e o gerenciamento da obra. Então a gente ganha dinheiro quando de fato tem esse controle nas palmas da mão. Então um cara que compra
que compra a menos, é isso que acontece, tá? Ele volta lá para comprar e não acha mais o cimento de 28, ele acha o cimento de 29, ele acha o cimento de R$ 31, certo? Então as coisas são diferentes, Então ele acaba perdendo dinheiro. Ah, Dalila, mas é só R$ 1, tá? É só R$ 1? R$ 1 é muita coisa, tá? Quando se fala de quantidade, para mim, quando eu estou gerenciando a obra do meu cliente, fazendo toda essa gestão, R$ 1 centavos é válido. Olha só, uma experiência própria aqui minha, tá? Uma vez eu com o meu supervisor, essa obra foi uma obra de quase R$ 4 milhões, eu falei, nossa, mas é só 4 centavos, 4 centavos. Sabe o que o meu supervisor chegou para mim e falou, Dalila? É esses 4 centavos que paga o salário da engenheira residente. E aí, dá pra você? Sabe quanto era o salário da engenheira residente? 13 mil e pouquinho, 13.800 por mês. Só aí você dá pra tirar e entender o que são 4 centavos em uma obra. E aqui eu tô falando de R$ 1. Então, pra você ver a magnitude das coisas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, eu trouxe a minha composição, tá? Minha composição para aqui, tá? Então, eu tenho a minha composição, mão de obra, é o meu pedreiro, o meu servente. O insumo é argamassa, tá? Com cimento e areia num traço 1/3. Então, aqui eu tenho uma unidade, tá? A unidade é a hora ohm, certo? E a unidade na nossa argamassa é metros cúbicos. Aqui está o consumo, que eu já mostrei para vocês como utilizar. Eu simplesmente peguei esses dados aqui e joguei aqui, tá? E aqui está a minha produtividade, tá? A minha produtividade é o que eu já mostrei para você, por isso que eu iniciei o assunto aqui, mostrando para você o que é produção e o que é a produtividade, porque quando eu mostro aqui para vocês quanto a minha mão de obra consegue produzir, eu já tenho aqui exatamente quanto ela consegue, quanto é a produtividade dela, é exatamente isso que eu preciso saber quanto o seu Zé, quanto o seu Bartolomeu, de fato, qual é a produtividade dele, quanto ele consegue me dar de serviço pronto ao final de tanto tempo, entendeu? Então aqui eu tenho a produtividade do meu pedreiro, tá? Com esse coeficiente aqui é de 10 metros quadrados por hora, tá? Então ele vai me dar uma produção de 10 metros quadrados por hora. Dalila, como é que eu verifico isso? Você vai pegar 1 e dividir por 0,1, tá? É assim que a gente tem esse valor aqui de produtividade. Você vai pegar 1 e dividir por 0,1. O mesmo aqui. Opa, Dalila, e qual é a produtividade da argamassa por metro cúbico, tá? Quanto eu preciso a cada 1 metro quadrado, quanto eu preciso de argamassa? Então, aqui, tá? Eu tenho 200 metros cúbicos de argamassa por metro quadrado, certo? E aqui é a jornada de trabalho do trabalhador, ok? Isso vai variar, tá? Eu peguei e fiz uma tabela aqui para você ter uma maior e melhor compreensão. Isso tem que ser definido e determinado, tá? Então, vamos supor aí, eu trouxe alguns exemplos aqui só para você ter ideia, tá? Isso você tem que setar, o teu profissional, o teu engenheiro tem que setar com a mão de obra, tá? Como é que vai ser as horas trabalhadas. Então, eu tenho aqui 6 horas trabalhadas, 8 horas trabalhadas, tá? Então, vou usar esse valor aqui, ó, para que você possa ter uma compreensão. O operário chega às 7, sai às 12, sai para almoçar, volta entre as 14 e vai até as 17 horas. Aqui dá 8 horas, tá? Mas, Dalila, eu preciso de 8,8 horas ou 8 horas, tá? E depende do que você vai acertar com a sua mão de obra. Mas essa parte aqui da jornada de trabalho é extremamente importante para a gente saber quanto vai pagar a mão de obra, tá? E para a gente saber quanto ela tem que dar produzido, executado na obra, tá? Então você pode dividir assim, ó, o operário trabalhar de segunda a quinta, que vai dar 36 horas, tá? E na sexta-feira trabalhar 8 horas, que vai dar uma média aí de 8,8 horas. Ou então você pode fazer assim, ó, de segunda a sexta o operário trabalha 40 horas, tá? E no sábado 4 horas. Então é algo que você tem que setar
com a sua mão de obra. Então aqui eu vou colocar 8,8 horas, tá? Levando em consideração que o meu operário ele vai trabalhar de segunda a quinta, 36 horas, e na sexta-feira, 8 horas. E eu libero o meu sábado e o meu domingo. Eu gosto muito de fazer isso, sabe por quê? Porque lá na frente pode acontecer de ter uma concretagem, eu precisar finalizar e tudo mais. Então, ó, vamos dar uma esticada aí. E essa esticada pode ser o sábado, entendeu? Bora dar uma esticada para terminar determinado serviço. Aí, pronto. A gente já usa o sábado aí, já tem uma folga, tá? Eu gosto de trazer isso como folga. Já tem uma folga aí. Então, vamos lá. Então, assim, jornada de trabalho, 8 horas, eu coloquei aqui, tá? Então, a quantidade de operário, eu coloquei apenas um operário, tá? E aqui eu preciso saber quanto é que ele vai me dar por dia, tá? Qual será a produção dele por dia? Então, aqui eu tenho um operário, ele vai trabalhar 1 hora por dia, certo? 8,8 horas por dia, certo? Então, 8,8 horas por dia vai me dar uma produção diária aí de 88 metros quadrados de chapisco, tá? Em um dia. Isso aqui, ó, observe, é a produção que o meu pedreiro ele tem que me dar, assim como o meu servente ele tem que me dar, porque esse servente aqui ele vai estar ajudando o pedreiro para poder fazer a mistura e levar essa argamassa, esse chapisco até o meu pedreiro para poder ele fazer o lançamento na alvenaria, tá? Então, duração de dias. Então, vamos supor que eu tenho e a da argamassa, tá? A produção é de 1.600 metros cúbicos por dia, certo? Que eu vou precisar comprar. Aí vamos supor agora que o que é que você tem para executar, né? Para a gente saber a quantidade de dias, a gente precisa saber quando a gente precisa executar. Talvez e talvez não. Com certeza, o que o meu cliente tem para executar na obra dele é diferente do que você tem para executar na sua obra. Então, eu coloquei aqui que o meu cliente ele vai precisar chapiscar 2.000 metros quadrados de chapisco, tá? De alvenaria. Chapiscar 2.000 metros quadrados de alvenaria. Então, quantos dias ele vai levar para poder chapiscar 2.000 metros quadrados? Então, são exatamente 23 dias aí, tá? A gente bota um acréscimo para mais, certo? Eu ainda coloquei aqui, ó, como se lê, tá? 88 metros quadrados por dia, ou 1.600 metros cúbicos de argamassa por dia, tá? É assim que a gente lê, ok? Eu ainda coloquei aqui, eu nem tinha visto. Certo? Então, vamos supor que aí na sua obra o cara precisa chapiscar 3.000 metros quadrados de alvenaria. Opa, então ele vai levar 35 dias. Ah, Dalila, mas 35 dias é muito, tá? Dá para diminuir esses dias? Dá sim. Aí eu faço o quê? Aumento a quantidade de operários, tá? Então, observe que vai para 17 dias quando eu aumento a quantidade de operários, ok? Para determinar para finalizar esse determinado serviço. Mas a pergunta é essa, Dalila, qual é o mais vantajoso? Eu fazer com que a minha obra leve 35 dias ou fazer a minha obra, contratar mais um pedreiro, tá? Para poder entregar essa obra em 17 dias. É por isso que eu falo da gestão de uma obra. Gestão, gerenciamento de obra é exatamente isso. Viabilizar o que é mais econômico para o meu cliente. Então, você concorda comigo que tem que entrar agora uma outra variável aqui nesse sistema, que é exatamente quanto é a minha mão de obra, tá? Então, deixa eu ver se eu fiz esse cálculo aqui para vocês. Acho que eu não fiz esse cálculo. Acho que eu não fiz esse cálculo. Que pena. Eu fiz esse cálculo sim, tá? Fiz esse cálculo sim. Fiz esse cálculo sim aqui, tá? Beleza, vamos fechar isso aqui. Aí você fica com essa duvidazinha aí na sua cabeça. Qual é mais barato, tá? Eu aumentar, pagar 2 operários, no caso aqui 3 operários, e terminar a minha obra em menos tempo, ou pagar 2 operários e terminar a minha obra em mais tempo. Então vamos lá para mais um exemplo prático, tá?
Observe, esse exemplo prático eu peguei lá na minha composição, tá? Então aqui eu vou fazer o assentamento de alvenaria, tá? Ou seja, alvenaria com bloco furado, certo? Então, isso aqui é muito importante. Presta atenção aqui, porque todo mundo que vai construir vai fazer assentamento de alvenaria, tá? E o jogo aqui é exatamente saber para o meu cliente qual é o mais vantajoso para ele. Fazer o assentamento com com determinado tipo de bloco ou com outro determinado tipo de bloco, tá? Então aqui eu tenho a minha composição, tá? Para poder assentar o meu bloco eu preciso de pedreiro, servente, o bloco e argamassa, ok? Na minha argamassa aqui vai entrar cimento, cal e areia, ok? Tá? E aqui tem os índices que são os consumos, ok? Então vou tirar isso aqui porque da mesma forma, isso aqui é só para consulta, tá? E lembrando que a melhor consulta é aquela que você toma isso aqui como um ponto de partida, mas quando eu estiver executando a obra do meu cliente, esse consumo aqui eu vou arrumá-lo, tá? Eu vou chegar o mais próximo do real em campo, junto com o meu pedreiro lá, que ele vai ter um nome lá, tá? O meu pedreiro tem nome: Seu Zé, João, Brás, Bartolomeu, ok? Vamos lá, assim como o servente também tem nome, tá? Então aqui, eu vou fazer o assentamento de alvenaria, tá? Do bloco 19 por 19, 9 por 19 por 39, do bloco 9, 19 por 19, tá? E o bloco, esse aqui é o mesmo, certo? Então é esse bloco aqui que eu vou fazer esse cálculo aqui, tá? Então eu peguei a minha composição, trouxe para cá, então tem o pedreiro, seu servente, tem o meu bloco e tem a minha argamassa, tá? Aqui estão as unidades e aqui está o consumo de cada uma dessas partes. Aqui está a minha produtividade, tá? Ou seja, 1,4, aí como se lê, você vem aqui, ó, metro quadrado por dia, tá? Mas aqui é por hora, tá? Primeiro eu preciso saber por hora para depois passar por dia, tá? Então, por hora eu tenho 1,4 metros quadrados de alvenaria, tá? Ou seja, a cada 1 hora, o meu pedreiro aqui, o seu Zé, ele vai levantar 1,4 metros quadrados, tá? Opa, Dalila, e 8 horas de jornada? Quanto é que ele vai conseguir produzir, tá? Ele vai conseguir produzir 22,53 metros quadrados por dia, ok? Tudo certo? Aqui eu coloquei 2 operários. Um operário, quanto é que dá? 11,26 metros quadrados por dia. Observe que a produtividade ela diminui, tá? E o prazo da duração da obra também. Ele pula antes estava quantos? Estava 4 dias e agora ele vai para 8 dias, tá? Quase o dobro, ok? E a mesma coisa o seu servente, tá? E aqui é a produção, né? Por dia aqui, quanto eu vou precisar aí de bloco e de argamassa. Agora vamos aqui para o bloco 9 por 19 por 19. Observe que eu diminuí a dimensão do meu bloco, tá? Se eu diminuir a dimensão do meu bloco, o que é que você acha que vai acontecer, tá? Pense um pouquinho e veja o que é que pode acontecer. Faça essas análises aí, pausa aqui o vídeo, faça as análises e veja o que possivelmente pode acontecer, tá? Só para você ter uma ideia e começar a ter o feeling para as coisas. Então vamos lá. Eu tenho aqui para meu pedreiro para assentar essa alvenaria aqui, tá? Observe que o consumo da minha argamassa ele aumenta. Então é uma conclusão que você deve ter tomado aí depois de ter dado pause, tá? E iniciado. Então eu não vou fazer essas análises aqui com você agora, mas eu quero que você pense e comenta aqui embaixo, deixe sua dúvida que eu vou fazer questão de responder, tá? Então aqui eu tenho a mesma coisa, a unidade, observe que o consumo mudou, tá? Observe que isso aqui é da minha base de composições, não veio do além, tá? Foi o meu ponto de partida, na minha base de composição que eu paguei quase R$ 600 para poder ter, tá? Eu comprei essa base de composições. O que é, Dalila, que você comprou? É um livro gigantesco, tá? Grossão, ele se chama TCPO,
tá? Mas tem outros bancos de dados também que eu utilizo, aí vai depender do determinado tipo de obra, tá? Então, é esse banco de dados que eu tenho. E que eu peguei, a fonte que eu peguei, esses materiais aqui que eu trouxe para vocês é de lá, tá? Então, vamos para aqui, certo? Acho que esse daqui é o mesmo de cá. Não, é diferente. Espera aí. Então vamos lá. Eu tenho, na verdade aqui eu tenho 3 blocos, tá? Eu tenho um com 39, um com 19 e um com 29, certo? Então eu fiz com os 3 aqui para fazer essa análise. Então vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos partir aqui para o outro exemplo. Então eu tenho aqui a minha eu vou sempre deixar 2 aqui para vocês poderem fazer a comparação. Então a minha produtividade vai dar 0,87, ou seja, se aqui eu consigo produzir 1,4 metros quadrados por hora, aqui eu só produzo, o meu pedreiro vai produzir menos, entendeu? Então vamos lá. Para esse bloco aqui, o meu pedreiro ele vai gastar 7 metros quadrados por dia, tá? Em um dia ele só vai conseguir fazer 7 metros quadrados. Observe que a interpretação, gente, ela vai e volta. Vai e volta como, Danilo? Ou seja, eu consigo, olha só, a primeira interpretação que você faz. Eu consigo, tá? O meu pedreiro, ele consegue produzir 7,01 metros quadrados por dia. Opa, por dia, essa é a primeira interpretação. A segunda, por dia, ele só me entrega 7 metros quadrados de alvenaria sentada. Pegou aí o macete? Então, qual é a duração aqui para ele me dar a duração de dias, né? Opa, por quê? Eu preciso dos dias para poder... Lembra que eu falei logo no início aqui sobre saber quanto tempo a obra do meu cliente leva? Isso quem estabelece sou eu. Então, essa produção diária aqui é necessária para eu saber a duração da minha obra e assim poder fazer com que a minha obra encaixe dentro do prazo que é necessário, que é possível, tá? Tanto para o meu cliente quanto para a gente levar em consideração lá as normas que eu falei para você, que vai garantir segurança, vida útil na obra, na construção do meu cliente, sem a presença de anomalias, tá? Então aqui eu vou precisar aí de 104 dias, ou seja, Dalila, para fazer quanto de serviço? Eu botei aqui ó, 736 metros quadrados, tá? De alvenaria. Vamos supor que na sua obra aí são 900 metros quadrados de alvenaria. Então, vou precisar de 128 dias, entendeu? Ah, Dalila, mas tá muito dias, eu preciso terminar o quanto antes, tá? Vamos botar 3 operários, leva 42 dias, mas você tem que ter muito cuidado com essa questão de operários, tá? Porque a gente não pode encher a obra de operários, porque acaba ficando inviável a forma, a trabalhabilidade dentro do canteiro. Então, acaba sendo meio que impossível. Imagine só, sua obra com 50 operários não dá para conversar, não dá para as coisas andar, tá? Acaba atrapalhando e acaba ficando um verdadeiro congestionamento, tá? Então, tem que tomar cuidado, é por isso que você precisa de um gestor de obra, certo? Então, vamos aqui colocar 2 operários, então temos aí, ó, para 2 operários, um servente tá ok, tá? Para fazer assentamento de alvenaria, tá perfeito, tá? E essa análise você pode fazer aqui, comparando aqui, ó, tá? Observe que um operário, ele me dá produtividade muito maior do que eu colocando 2 pedreiros e um servente. Olha só o que acontece aqui, ó. Eu colocando um pedreiro e um servente. Olha só, você tá vendo que tá faltando servente para pedreiro? Tá faltando servente. Vai chegar um momento que o meu servente não vai dar conta de poder fornecer o bloco e a argamassa que o meu pedreiro precisa, tá? Então o ideal aqui seria uma equipe ideal, tá? Seria 2 pedreiros e um servente, tá? Observe. O meu servente ele consegue tranquilamente fornecer bloco e fornecer argamassa para os meus pedreiros, tá? E ainda sobra aqui um pouquinho. Ok? Então, essa aqui seria uma equipe ótima. Então, prazo de duração da minha obra, 64 dias, certo? Na verdade, é aqui, ó, gente. A comparação é aqui, ó. Ok? Agora, vamos lá. Vamos pro custo de mão de obra, tá?
quanto eu vou pagar de pedreiro, quanto eu vou pagar de servente. Observe, esse cálculo de mão de obra, tá? Ele muda de estado para estado, de região para região, tá? Então isso aqui é algo único e exclusivo. A meu pedreiro aqui não é o mesmo valor do pedreiro aí. O meu servente aqui não é o mesmo valor do meu servente aí, ok? Então, o meu pedreiro dá R$18,45. Dali da onde você encontrou esses preços. Tem duas formas de encontrar esse valor aqui, tá? O primeiro é o preço de mercado, tá? É chegar pro pedreiro e falar: e aí, seu Zé, tu cobra quanto para poder fazer X determinado metro quadrado de alvenaria? Aí seu Zé vai falar lá. Ou então, ô, seu Zé, você cobra quanto por dia para poder fazer assentamento de alvenaria? Então ele vai lá cobrar. Mas observe que esses valores de mercado, o seu Zé lá, ele dá um valor que você não tem total controle. Então é necessário você falar: ô, seu Zé, quanto cobra para fazer 1 metro quadrado de alvenaria? Aí seu Zé vai dar lá R$18,45, tá? Esse é o importante, é saber a produtividade do seu Zé. Ele vai ter uma média, ele sabe justamente quanto ele consegue produzir. Ele vai dizer: ô, cara, em 3 horas eu consigo 1.300 metros, assentar 1.300 blocos. Então, você aqui, quando ele dá esse valor, observe que o valor daqui é diferente do daqui, tá? E aqui ele vai pegar e te dar um preço. Ele vai de lá, vai dizer R$45. Então, aqui você vai precisar fazer um cálculo, tá? Para saber exatamente quanto de fato o seu Zé, tá? Quanto de fato o seu Zé usa para poder assentar em tantas horas 1.300 blocos, ok? Tá? Então vamos lá. Então aqui eu peguei o valor. E outro lugar é o banco de dados. Também tem banco de dados para isso, tá? Só que esse banco de dados aqui, ele é um banco de dados que também, assim como a composição que eu trouxe para vocês aqui, ele está subdimensionado. Ou seja, a minha mão de obra não para os grandes centros é diferente para o meu interior, tá? Para o interior, para a cidade, é de fato da obra do meu cliente. Então, isso aqui é outro ponto a ser analisado, ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o valor total que eu vou pagar é R$9.000 para o meu pedreiro e vou pagar aqui R$10.000 para o meu servente. Pera aí. R$9.000. Deixa eu botar uma aqui, não foi? Já tá automático aqui, ó. Que beleza. Eu vou colocar aqui, tá? R$18.000 para o meu pedreiro e R$10.000 para o meu servente, certo? Dalila, como é que eu faço esse valor total? Pelo amor de Deus, me fale aí. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o valor de dias, tá? Vou pagar o valor de hora, porque esse valor de 18,45 é por hora trabalhada do meu pedreiro, tá? Então, uma hora é R$18,45. E em 8 horas é quanto? Eu vou fazer essa parte aqui, ó, separado só para você compreender. Eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 8 horas, tá? Dá R$147,06. Vamos supor que eu vou colocar aí 2 pedreiros, tá? Então, se é 2 pedreiros, eu vou pegar e multiplicar por isso aqui. Eu vou botar aqui 2. Opa, peraí. Eu vou colocar aqui 1, tá? Só para você ter ideia do que é que acontece. Vou fazer outra coluna aqui. Vamos supor que aqui são 2 operários, certo? Então, eu vou pegar aqui. Eu vou tirar aqui, né? Que deu automático, ficou ruim. Multiplicar pela quantidade de operários. Oxe, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Eu vou pegar aqui, ó. O valor vezes a jornada vezes 2. Pronto, 295. É um operário só, 147. É 2 operários, 295. Beleza? Tudo certo até aí. Só que tem outra variável, tá? Aqui é por dia. Aqui é por dia. Por dia, tá? Para o cara me produzir quanto, Dalila? Pelo amor de Deus, não fala isso. Para ele produzir 7,2 metros quadrados por dia, tá? Então, tá aqui. E agora o total, tá? Que é a quantidade de dias. O meu pedreiro aqui é por dia. E no total de 128 dias, que é o que eu preciso para finalizar 900 metros
900 metros quadrados de alvenaria. Então, eu vou pegar o valor e vou multiplicar pela quantidade de dias, tá? Então, daí, ó, 37 mil, bota aqui em dinheiro, R$ 37.859. Ah, Dalila, eu quero só um operário. Opa, um operário. É o cálculo que eu fiz aqui anteriormente, tá vendo? Bate certinho, certo? A mesma coisa é para o servente. Então, eu tenho um total aqui, ó, de R$ 29.249. Observe que o que eu vou fazer com vocês agora é fazer o comparativo para ver o que fica mais econômico para o meu cliente. Eu fui lá na loja de materiais de construção e eu vi o valor, tá? O valor desse bloco aqui, 9 por 19 por 29, tá? Galera, mas você faz projeto à distância, você faz todo esse cronograma, orçamento, tudo à distância, né? E como é que você faz para ter esse valor, tá? Então, o valor eu pego também com o banco de dados. O banco de dados são pesquisas que fazem no mercado, tá? E eles fornecem esse valor. Mas eu sou muito bem clara para o meu cliente. Eu solicito, eu pego o meu cliente, olha só. Eu pego a lista de orçamento de obras, gero a curva ABC e falo, meu cliente, você precisa fazer essa pesquisa de mercado para mim, tá? Ah, Leila, mas quando o cliente não tem tempo, ele já contratou você justamente para poder fazer isso aí para ele, aí eu encomendo, tá? Eu encaminho para que um mentorado meu, ou um aluno meu, que é engenheiro, que é arquiteto, tá? Ele possa fazer essa cotação para mim, certo? Para quê, Dalila? Para eu trazer ainda mais real o valor final da obra do meu cliente, quando de fato ele vai gastar na obra dele, tá? Isso aqui vai trazer um faturamento gigantesco para o meu cliente, porque eu estou economizando, tá? Então, quem está pensando aí em construir para alugar, isso aqui é primordial, e para quem quer construir para morar também, né? A alta de materiais como está hoje, você ter o total controle da obra, você vai reduzir custos e vai baratear o valor final da sua obra. Então, se lá na frente você quiser vender a sua construção, a sua casa, a sua edificação, você vai ganhar, ter um faturamento ainda maior, ok? Então, vamos lá. A mesma coisa eu fiz, tá? Só que para utilizando o bloco de 9 por 19 por 29, tá? Eu vou botar aqui 900 metros quadrados também, só para vocês terem ideia do que acontece, tá? Então, observe que o valor desse bloco aqui, acho que tem um valor desse bloco aqui. O valor desse bloco aqui, eu não lembro se era mais caro, se era mais barato, o valor desse bloco aqui, tá? Não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o valor desse bloco. Ah, coloquei não. Aqui, calcimento, não, tá? Então, vamos lá. Então, eu fui... Ah, coloquei aqui, ó, o valor. Aqui o consumo... o consumo de um é maior que o outro, produtividade... coloquei aqui, ó, o valor, tá? Olha só. Não trouxe não, trouxe só a composição mesmo. Ó, então vamos lá. Acho que foi no outro exemplo aqui, ó, de quantidade de bloco eu dei o valor. Aqui, ó. Foi esse exemplo aqui, tá? Tá no outro vídeo aqui embaixo, tá? Eu mostro como você fazer o cálculo da quantidade de blocos, tá? Então corre lá, assiste para poder você saber, certo? Esse cálculo de bloco a gente faz antes de vir para produção e produtividade, certo? Aqui eu sei qual é o bloco mais barato que eu vou usar para o meu cliente, tá? Certo? Então vamos lá. Aí, para eu saber, olha só, gente, olha só como é o complexo. Por isso que vale a pena você pagar um engenheiro para poder fazer a administração da tua obra, tá? Porque primeiro eu tenho que ver o bloco, tá? Mas o valor total final, ele é o valor do bloco, certo? Observe que aqui, o valor do bloco, ok? O valor do bloco aqui, esse bloco aqui é 66 centavos a unidade e esse aqui é 1,39, tá? Então, eu preciso do valor do insumo, que tá aqui, e eu preciso o valor da produtividade e produção aqui do meu operário, tá? Para ele fazer cada um desses blocos. E a soma do insumo mais a mão de obra é que vai ser o resultado o qual eu vou tomar a melhor e a solução mais econômica para o meu cliente, certo? Então, observe,
em primeira instância, não, eu vou deixar o vídeo aqui, tá? Embaixo, vocês correm lá e assistem esse vídeo que eu mostro detalhadamente sobre essa questão, tá? Então vamos lá, vamos focar aqui no que é mais vantajoso no quesito produção e produtividade para o meu cliente depois de eu ter escolhido lá qual o bloco que eu vou comprar no mercado, dentre tantos outros blocos. Eu falo isso aqui no outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo linkado nesse canal. Então aqui eu vou usar a produtividade aqui para o meu operário que vai fazer um bloco maior, tá? 10 centímetros aí, 10 milímetros maior, tá? É 9 por 19 por 29. Então, o meu pedreiro, observe que o coeficiente aqui, ele diminui, tá? Ou seja, a produtividade aqui vai ser maior do que K, ok? E é o mesmo para o meu semente, e o mesmo para o bloco e o mesmo para a argamassa. Então, voltando aqui para o que a gente de fato quer e precisa nesse momento, porque a análise é a mesma, gente. Isso aqui é a mesma que eu fiz para vocês aqui, que eu fiz aqui e que eu fiz aqui para o chapisco, tá? Aqui eu tô vendo o custo da minha mão de obra, tá? Para fazer 900 metros quadrados. Para fazer 1000 metros quadrados, só é mudar aqui, ó. E ele vai automaticamente, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a minha produtividade aqui, vai ser 1,4, tá? Ah, aqui é a mesma... Não, aqui já é diferente. 1,4, meu semente 2,32, meu bloco cerâmico e aqui é minha argamassa, tá? Então, o valor que eu quero, ó, eu vou colocar 1 também, tá? Observe, olha só, aqui. Vamos lá, vamos tirar as conclusões aqui, certo? Parece complexo, é complexo mesmo, tá? Por isso que a gente estuda para poder entregar isso aqui para o cliente. Precisa ter de fato uma certa experiência. Eu estou mostrando aqui para que você pegue os detalhes das coisas, tá? Então aqui para fazer esse acertamento dessa alvenaria aqui, tá? A minha produção vai ser por dia, vai ser de 11,26 metros quadrados de assentamento por dia, ok? E o prazo de duração da obra vai ser de 88 dias, certo? 88,75 dias. Qual o custo da mão de obra? Eu coloquei aqui a mesma, para você entender o que é que acontece, tá? Eu coloquei o mesmo valor para o bloco, para o pedreiro que vai assentar o outro tipo de bloco, tá? Então, eu tenho aqui o valor, vai dar 13 mil e o valor do servente 5 mil, o total 18 mil reais. Então, observe, olha só o que aconteceu aqui, tá? Para o meu pedreiro assentar esse bloco aqui, ele tem uma produtividade maior, ele tem uma duração de prazo maior, tá? E para assentar esse bloco aqui, ele tem uma duração de prazo menor. E, obviamente, o valor aqui vai ser menor comparado aqui, tá? Mas a questão é que você está pagando esse valor aqui por 148 dias. E você está pagando esse valor aqui por 88 dias, tá? Então, colocar isso aqui na ponta do lápis é extremamente importante. Então, eu vou fazer exatamente o cálculo aqui com vocês para você ter ideia de como é que fica. Então, vamos aqui. Eu vou fazer só o pedreiro, tá? Para você ter uma noção. R$18, tá? Por hora, por dia, tá? Por dia. O dia tem 8 horas, ok? 147. Observe que tem que dar de fato o mesmo valor que deu aqui, certo? Mas observe que esse valor aqui vai ser isso aqui vezes a quantidade de dias. Então dá 13 mil reais. Ok? Vou botar aqui em vermelhinho. Vou botar aqui em vermelhinho. Tá? 128 dias. Não, aqui foi 140 dias, né? Então aqui é 143 dias. E aqui é 89 dias. Então, 89 dias eu vou pagar R$13.099 para o meu pedreiro e 50 centavos para assentar esse bloco aqui. E para assentar esse bloco aqui, eu tenho que pagar 21 mil, tá? Eu tô falando aqui só do pedreiro, certo? Tô falando aqui só do pedreiro.
tem que contar mais o servente. Então, eu vou pegar esse carinha aqui e vou somar mais o meu servente aqui. Eu acho que eu vou fazer um cálculo, outro cálculo aqui para o meu servente, tá? O meu servente é 13 vezes a duração do dia, ok? Eu vou botar por dia aqui primeiro, só para você. Ctrl X, pronto. Por dia é isso aqui do meu servente, tá? Por dia é isso aqui do meu servente, 700 e poucos reais. E aqui é do meu pedreiro. E aqui agora eu vou fazer do meu servente. Vai ser esse valor aqui, tá? Por quantos dias? 88 dias. Opa! Peraí, que tem muita... Deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui, né? Por dia... Ah, já botei direto. É isso aqui. Por isso aqui. Pronto, 104 reais. Agora, vamos pegar esse carinha aqui e multiplicar pela quantidade de dias que o meu operário vai trabalhar. Pronto. Agora, eu vou escrever aqui o total, né? Que é o pedreiro mais o servente. É igual a isso aqui, mais isso aqui. Pronto, 18 mil reais. Agora, vamos ver o total desse daqui. Vamos ver, eu tô fazendo aqui com vocês agora do zero para você ver o que é que tem que ser feito. Observe que aqui eu só estou tratando a alvenaria. Imagine a aplicação de pintura, chapisco, emboço, reboco, cobertura. Então, observe que é muito complexo mesmo, tá? Então, para que você possa diminuir os custos da sua obra de fato, isso aqui é extremamente necessário, tá? Claro, reduzir os custos na obra não poderia ser tão fácil assim também, né? Então, vamos fazer o cálculo aqui para cima, a mesma coisa que a gente fez aqui para baixo, tá? Então, o meu custo aqui da minha mão de obra, do meu servente, vezes a quantidade de horas no dia, 104 reais. Tem que dar igual de cá, tá? O que vai mudar é exatamente a produtividade, tá? A produtividade dos meus caras. Então, vou botar aqui, é igual, tá? A isso aqui, vezes 110 dias, tá? Vou botar aqui, opa, então vou botar aqui o total, vai ser isso aqui, mais isso aqui. Então, sem sombra de dúvidas, um eu vou gastar 18 mil e outro eu vou gastar 32 mil para fazer a mesma quantidade de serviço. Entendeu, meus queridos? Mas a decisão não é tomada aqui. A decisão não é tomada aqui. A decisão é tomada aqui, ó. Insumo mais mão de obra. A gente calculou a mão de obra, ó. 32 mil, tá? 18 mil. É porque aqui eu fiz outros cálculos com vocês. 32 mil e 18 mil. Vou colocar aqui em abóbora, tá? Em abóbora para você ter ideia. Então, eu venho aqui, ó. Então, meu bloco, observe que o bloco onde o valor da mão de obra deu menor, ele é mais caro. Aí que tá o x tá um dos x das variáveis, tá? E um bloco em que eu levei mais, em que eu levei mais dias, ele tem um valor menor, tá? Para essa obra aqui eu vou precisar de 18.400 blocos. E para de cá, 12.263 blocos. Então, há várias influências. Então, o insumo, tá? Eu vou gastar com esses blocos, com esse bloco aqui, ó. Eu vou gastar 12 mil reais. E com esse bloco aqui, eu vou gastar 17 mil reais. E a mão de obra dali? Eu peguei a mão de obra de cá, 32 mil e 18 mil, conforme os seus blocos, e trouxe para cá. Então, observe que o valor total desse bloco aqui ainda é mais vantajoso do que esse bloco aqui. Você compreendeu? Olha só que mágica, né? Então, Dalila, nesse caso aqui, para esse cliente, para essa região, para essa situação, isso, gente, isso é individual, precisa fazer para cada obra, senão dá pau. O que deu barato aqui para o meu cliente, o que foi vantajoso aqui para o meu cliente, é diferente do seu. Vá com fé, que com certeza é diferente, tá?
Não adianta você chegar aqui, eu vou comprar o bloco de 19 por 19 por 29, porque pelos cálculos que Dalila ensinou lá é mais barato. Não vai nessa que você se lasca bonito, tá? Lasca bonito, de fato. Então, assim, o que é que saiu mais vantajoso aqui para o meu cliente, tá? É exatamente esse bloco aqui, o bloco de 29 por esse bloco aqui, ó, que deu menos dia. Nesse caso, ó, que legal, ó, nesse caso deu menos dia, mas eu tinha feito para um outro cliente, tá? Que deu diferente, tá? Ficou mais vantajoso a gente trabalhar com esse bloco aqui. Então, observe que aqui já dá diferente, imagine para você aí, certo? Então é isso, meus queridos, que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que eu tenha compreendido aí sobre produção e produtividade. Eu vou fechar aqui com chave de ouro com vocês sobre tudo que a gente viu aqui. Aí deixa eu falar aqui para vocês, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular a quantidade de cimento, cal, areia e água, tá? Para determinado traço, independente do qual traço seja, eu vou mostrar para vocês como calcular, tá? Até porque a gente não vai comprar 1 para 2 para 8. A gente precisa saber de quanto de cimento, quanto de cal, quanto de areia, tá? E quanto de água a gente vai precisar para produzir tantos metros cúbicos de argamassa, beleza? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim que sair esse vídeo aqui, ó, você vai ser o primeiro a saber e correr para assistir.